Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, a Meta, a empresa dona do Facebook, está enfrentando um processo de 600 milhões de dólares por concorrência desleal na Espanha. O que o senhor gostaria de comentar sobre isso? É uma das várias frentes de batalha que a Meta e os outros gigantes da tecnologia estão enfrentando em diversos países do mundo por causa de suas práticas que são realmente monopolísticas ou oligopolistas, pelo menos. No caso, os principais veículos jornalísticos da Espanha, inclusive o El País e os outros veículos que pertencem à editora Prisa, estão dizendo que a Meta faz uso de dados pessoais que ela obtém no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, que são as plataformas que pertencem à Meta, que permite a ela fazer a concepção de anúncios muito personalizados, o que caracteriza uma competição desleal com os veículos tradicionais, que não têm acesso a todo esse tipo de informação como o Facebook tem. Com a agravante de que o Facebook, como as outras plataformas de redes sociais, fazem uso do conteúdo jornalístico dos veículos para atrair os seus clientes, a respeito dos quais obtêm dados que depois são usados para exatamente se fazerem anúncios personalizados. O senhor citou a questão do conteúdo jornalístico, e o conteúdo jornalístico também vem sendo alvo de disputas, entre as empresas produtoras, de jornalismo e essas empresas de tecnologia, não? Sim, cada vez mais. E nós temos nesses anos, Márcia, conversado muito sobre a crise estrutural que os veículos jornalísticos têm sofrido já há 30 anos e que tem colocado em xeque a própria sobrevivência do jornalismo. E você há de se lembrar que nas nossas primeiras conversas, as Big Tech, como se chamam normalmente essas grandes empresas, plataformas de redes sociais, elas usavam o argumento de que as plataformas não eram comandadas editorialmente por ninguém, que eram simplesmente como linhas telefônicas, que você não podia responsabilizar as conversas que se faziam através da plataforma, que eram similares, segundo eles, a linhas telefônicas. Esse argumento é completamente derrubado atualmente, inclusive por exemplos como o do Elon Musk, que atualmente é o dono do antigo Twitter, que é um publisher, como poucos na história do jornalismo. Ele interfere diretamente no conteúdo, quem pode e quem não pode falar, ele derruba conteúdos de pessoas ou de entidades de que ele não gosta e promove aqueles de que ele gosta, apesar de o argumento dele ser de que ele garante liberdade absoluta para todos. Recentemente ainda, o Canadá se tornou o mais recente país em que se aprovou legislação que obriga as plataformas de redes sociais a pagarem pelos conteúdos que as pessoas utilizam no seu compartilhamento com outras pessoas nas plataformas. No Canadá foi aprovada a Lei de Notícias Online, que obriga as plataformas a negociar com as empresas de comunicação a remuneração pelo uso dos textos, imagens, vídeos e áudios elaborados pelos veículos jornalísticos. Isso já aconteceu na Austrália, isso já aconteceu na França, acontece, embora sem legislação, nos Estados Unidos, onde estão sendo feitos acordos entre os gigantes da tecnologia e veículos jornalísticos, como, por exemplo, o New York Times, pelos quais acordos as plataformas pagam quando elas utilizam o conteúdo dos meios de comunicação tradicionais. No Brasil, isso também está sendo discutido, embora ainda não com muita profundidade, mas algumas empresas jornalísticas também já conseguiram fazer pequenos acordos com as plataformas para que elas remunerem o conteúdo que utilizam dos veículos tradicionais. Na minha opinião, Márcia, essa é a única maneira do jornalismo sair da crise estrutural em que ele se meteu. Só se as grandes plataformas, que são hoje as maiores empresas do mundo, as empresas mais lucrativas do mundo, somente se elas resolverem pagar ou forem obrigadas a pagar, mesmo que elas não queiram, pelo conteúdo que elas utilizam, é que o jornalismo terá condições de sobreviver. Senão, vai ser muito difícil.
O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.